Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3. Não ficar tão curta a leitura. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva, Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu prefiro essa tradução mais antiga, que diz: por cujo motivo te lembro que despertes. Não é muito comum, mas nós vemos nesse versículo uma diferença astronômica de interpretação dessas duas versões. A que eu gosto mais, que hoje não é o caso, e essa que ali fala que despertes o dom de Deus. A NVI diz que mantenha vivo, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. De fato, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Até aí. Essa pequena partezinha de uma das cartas que Paulo escreveu ao rapaz. Analisando o texto, percebe-se claramente aqui que Paulo, lógico, se ele mandou carta, ele não estava junto com o rapaz, lógico. Mas ele já conhecia Timóteo, né? Pelo que está dito na carta. E ele conhecia mais ainda a sua família, que é apresentada na Bíblia basicamente pela sua avó. Como é o nome da avó do Timóteo? Como é o nome dela? Como? Lóide. E a mãe dele, como era o nome? Eunice. E aparentemente ele é criado por essas duas mulheres, e quando a avó aparece, pode perceber que ela tem uma autoridade, ela tem se aparece o nome da avó, a mãe pode se esquecer de estar junto, porque é a avó que vai dominar, é a avó que vai... É meio que natural isso, até porque tem muito a ver com respeito essa questão, né? Então a avó... E a figura da avó é muito engraçada, né? Porque não tem vó meio termo. Ou a avó é aquela avó linha dura, que não é muito comum mais, aquela avó que chama atenção, que
que é rara hoje, ou ela é os 90% da avó de hoje que libera tudo, né? A avó estraga a criança assim de um jeito. Mas tem algo nela, na avó, é engraçado que não tem no avô, né? Mais uma vez, tem alguma coisa na avó que realmente é quase como uma mãe dobrada, né? A mãe já é um negócio assim difícil, não é? Mãe é difícil, não é difícil? A mãe, ela tem tendência a ser superprotetora, porque ela, sendo mulher, ela é dependente, e ela, aparentemente, ela não quer que os seus filhos sintam essa dependência, que ela, como mulher, vai sentir, e ela não vai evitar que os filhos tenham problema, não vai evitar. Aliás, feliz é aquela mãe que não aparece, né? Que na medida do crescimento dos filhos, ela vai se tornando desnecessária. Essa é a mãe ideal. Essa é a mãe ideal. A mãe que cria o filho não para aquilo que está premeditado ou para o seu gosto, mas ela cria o filho para os propósitos de Deus. E nós não conhecemos bem os propósitos de Deus. É por isso que em dado momento é melhor soltar do que segurar. E isso não tem a ver com questões físicas, tem muito mais a ver com questões ligadas às emoções. Esse é Timóteo, que provavelmente passou por todas essas instâncias na mão dessas duas senhoras, não é? E uma outra coisa importantíssima na vida de Timóteo é que ele era um menino doente, não é? Ele era um menino doente que precisava de remédio, precisava de medicação, ele precisava de cuidados que não era comum. Nenhuma doença é normal, né? Então, mas muitas vezes é ela que leva a pessoa a ser o que ela deve ser. Então, esse é o menino que Paulo está conversando com ele pela carta, e que agora aparece como obreiro. Interessante, né? Parece que ele é bem jovem ainda, né? Nós fazemos parte de uma leva de homens e mulheres. Eu estava pensando nisso ontem, que muitos jovens começavam já a trabalhar como líderes na igreja, né? Quando não tinha um, colocava um. Não tinha gato, caçava com rato. Era assim, e com isso se formaram grandes homens. Eu, particularmente, se posso usar exemplo, não vou usar exemplo dos outros, é melhor usar da gente mesmo. Eu comecei a liderar com 12 anos, 13 anos. Ontem eu estava pensando, o que eu ia liderar com 12, 13 anos, irmão? Que palhaçada é essa, né? Mas a gente não entende os propósitos de Deus. Meu primeiro trabalho na igreja foi reger o coral da igreja. Era um grande coral. Um grande coral. Um coral de 50, 60 vozes, com pessoas altamente, naturalmente qualificadas para cantar. E sabe como que foi esse começo? Numa ceia, havia secretaria, eu trabalhava já secretário da igreja, e eu não fazia parte das confusões da igreja, eu não sabia nada que acontecia. Política de igreja não me interessava, até porque eu não tenho idade para isso, eu não entendia nada, sabia de nada, eu era um menino. Como é bom ser menino, né? E naquela semana o pastor, o maestro do coral, naquele tempo que havia banda não era, né, um violão, uma guitarra, banda era uma corporação musical, não é? Com muitos instrumentos, e isso era banda naquele tempo. E o maestro brigou com o pastor
Não sei que confusão que teve lá. Ele sumiu, foi embora. E o pastor já imaginava que ele não ia aparecer na ceia e não apareceu mesmo. E daí o pastor ficou desesperado, porque agora coral e a banda, o que vai acontecer? O certo é que de repente eu vi, ele era um velhinho dessa altura, assim, eu não passava disso, irmão, ele era quase do tamanho desse troço aqui, um pouquinho mais alto assim. Pastor José Ribeiro de Andrade. Ele entrou, eu percebi que ele estava apreensivo como pastor, como que vai ser o culto. Estavam alguns obreiros do lado dele, e ele olhou para mim, e de repente ele veio na minha direção, eu era já mais alto que ele, e ele quase que agarrou no meu pescoço assim, me deu um beijo no meu rosto, e ao beijar no meu rosto, ele disse: você vai reger o coral hoje. Estou falando, gente, as coisas de Deus não funcionam, não é desse mundo, né? Mas foi assim. Eu falei: tá bom, mediante a sua palavra eu lançarei a minha rede. E eu regi pela primeira vez o coral naquele dia. Eu me lembro que nós cantamos Pão da Vida, Cantor Cristão, a salvação dos corais, né? E era assim. Esse rapaz, Timóteo, com todos esses problemas, mas com essa apresentação de características da sua vida, ele é interessante tudo isso, porque eu vejo, não vejo um Timóteo super Timóteo, muito pelo contrário. Timóteo é um menino com mais problemas até do que a maioria da sua idade, pela doença. Não sabemos ao certo por que o pai não aparece. Não sabemos. Não sabemos se a mãe era viúva. Vocês já pensaram, irmãos, essa tal de Eunice ser mãe solteira naquela época? Eu não sei. Não há coisas assim reais a respeito dessa história, mas a gente pensa com a cabeça que a gente tem. E esse menino aparece agora como um projeto de liderança na igreja. Ou seja, esse rapaz é visto pelo grande pastor da época como um líder em potencial. E ele já está cuidando de igreja. Jovem ainda, o que também era muito comum. Há anos atrás, um jovem de 18, 20 anos, haviam muitos que dirigiam igrejas, muitos solteiros. Daí vem Paulo, lembrando dessas questões todas. Eu conheço sua família, eu sei que pelo que eu conheço da sua família, você é um rapaz bom. Interessante isso também. Eu conheço a avó, eu conheço a mãe, e pela avó e pela mãe a gente já sabe o que vai dar o filho, né? Ou a filha, que tem a ver com sangue. E Paulo clama essa questão orgânica no seu discurso. Ele diz: eu sei a fé que está na sua mãe e na sua avó, e porque elas são o que são, eu imagino que você também é crente. É bem essa a conversa do velho Paulo com o menino. Mas ele já sabia. Ele falou: eu recordo que no passado você já era um menino crente. Ninguém te enrolava, você tinha fé, e a gente via que aquilo era sincero. Ele dá testemunho de Timóteo aqui na carta. Por quê? Porque aparentemente esse rapaz precisa do encontro com ele mesmo. E aí nós entramos na questão do dom, do potencial. E ao começar alguma coisa, é muito difícil começar. Um projeto na igreja, o pastorado, uma regência, um novo trabalho, é muito difícil, principalmente para pessoas que não são experientes.
É muito difícil. E Paulo, ou percebendo que o menino estava meio que retraído, ou simplesmente para evitar essa retração, Paulo entra com um discurso de ânimo. Agora, quando Paulo, aí é questão de interpretação, e aí entra o versículo que nós já discutimos aqui, o versículo 6. O versículo 6, meu, diz: por essa razão, torna a lembrar-te que mantenha viva a chama, não deixe apagar. Ok. Pensando por esse princípio, nós podemos calcular que Paulo está simplesmente se antecipando a problemas que Timóteo podia mostrar na sua liderança. Mas se olharmos para João Ferreira de Almeida, o português, e pensarmos que ele diz: desperte o dom, muda tudo. Porque essa palavra despertar trata já de alguém que de alguma forma se enfraqueceu. O que é despertar? Despertar é o ato de alguém que está dormindo e acorda. É mais ou menos isso. É totalmente diferente o prisma, a visão dessas duas interpretações bíblicas, as duas traduções. E na atualidade, para mim, tem muito mais a ver o desperte o dom, despertes o dom. Porque o que mais nós vemos hoje em dia são pessoas que não se encontram. Pessoas perdidas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a questão da informação, a informação. Um dia nós estávamos falando que eu mandava carta para Rosana. Nós morávamos a 80 quilômetros de distância, de uma cidade para outra. Não tinha telefone. Só tinha telefone em casa as pessoas que eram ricas. Lembra disso? Lembra disso? Os nossos filhos nem sabem o que é isso. Eles não têm nem noção. Eu punha a carta no correio. A carta ia chegar uns 4, 5 dias, com sorte depois. Lembra disso? Era assim. Mas isso treinava, por exemplo, a nossa paciência. Lembra disso também? Que a gente era menos ansioso, que a gente aceitava melhor o processo, que nós não nos intrometíamos em assuntos que não tem nada a ver com a gente. Hoje a gente quer controlar tudo, porque a gente tem informação. E você sabe de onde vem o tédio ou a depressão? Ela não vem da falta. O tédio vem da sobra. Você consegue imaginar a nossa atualidade? O quanto nós somos provocados a entrarmos num processo depressivo total ou parcialmente toda hora? Porque nós controlamos o sistema de computação. Então nós achamos que nós somos os donos do mundo. Já não há mais aquele negócio, eu não sei. Tudo a gente sabe. Nós podemos tudo. A informação está tão grande que nós estamos perdendo a noção de Deus. Porque tudo está no nosso alcance. E quando tudo está no nosso alcance, existe o tédio, o descontentamento. Eu vou repetir: depressão não vem de falta, depressão vem de sobra. Partindo do princípio de que Timóteo está atravessando uma fase difícil na sua vida, e o pastor está o aconselhando
A minha pergunta é: o que nós precisamos fazer para que o nosso potencial seja aproveitado da melhor forma possível? Como que nós vamos potencializar o que nós temos? Como que nós vamos potencializar as nossas emoções? Como que nós vamos nos tornar pessoas potenciais? Como? Essa é a questão. Para isso, nós precisamos analisar o que nos leva a descer. O que faz o homem e a mulher ir para baixo? Aliás, ir para baixo é uma frase que tem muito a ver com períodos de abstinência, de problemas emocionais. Ah, eu estou para baixo. Você já falou isso para alguém? Estou para baixo. Pois é. Quantas vezes nós não falamos isso para alguém? Eu estou para baixo hoje. Não espere nada de mim porque hoje eu estou para baixo. É exatamente isso. Quais são os problemas? Veja bem, que quando Paulo termina o versículo 7, ele está dizendo o seguinte: eu quero que você mantenha acesa a chama do dom, ou que você volte onde você perdeu alguma coisa na sua vida e desperte aquilo de novo, porque o dom está em você. Essa é a questão. O dom está lá. No caso aqui é um dom ministerial. É a unção passada de um pastor para um discípulo. É específico aqui o dom. Aqui não se trata de dom natural. Aqui não se trata de dom natural. Aqui está falando de um dom ministerial. Ele foi ungido para servir. Então Paulo olha para ele e fala: você tem que despertar. Agora, o que nos impede de viver a realidade dos nossos projetos e sonhos? Gente, ninguém baixa a cabeça à toa. Só se baixa a cabeça por algum motivo. Ninguém desiste porque quer desistir. Desiste porque há alguma coisa que está incomodando, que está forçando a desistir. Veja na continuação no versículo 7, qual é a intenção de Paulo? É dizer a Timóteo que não adianta dar uma de coitado. Tem que enfrentar. Tem que encarar. Tem que ir para frente. Não adianta se apegar ao seu passado ou criar argumentos para se defender de ter sucesso. Porque nós nos defendemos de ter sucesso. Porque ter sucesso custa caro. Então nós criamos estratégias emocionais para dizer que nós não vamos chegar, porque eu não consigo. Quais são então os argumentos possíveis desse menino? Primeiro, eu sou doente. Argumentos naturais. Eu tenho dificuldade de respirar. Eu manco de uma perna. Eu vivo com dor de cabeça. Argumentos naturais. Qualquer coisa tira minha atenção. Isso também é natural. Tem pessoas que não conseguem se focar em nada. É a questão de pessoas que hoje em dia, por muita informação, sabem um pouco de tudo e não sabem profundamente de absolutamente nada. Não se aprofunda em nada. É tudo superficial. O estudo é pela metade, a comida é pela metade, a arrumação da casa é pela metade, a vida é pela metade. É uma vida mediana, na média. É aquele que não está quente nem frio, ele é morna. Como é gostoso, morna, não é? Não serve para nada. Mas é confortável ser morna. Não vai ter que pagar preço, não vai ter que correr atrás. Não vai ter que se esforçar.
E aí vem os motivos de Timóteo. Ah, eu sou um menino com problema físico, eu tenho falta de ar, não posso correr, eu não consigo, porque E aí ele empata todos os seus problemas nas questões naturais. Ele não quer lutar, ele não quer criar corpo, ele não quer criar anticorpo, ele não quer dar trabalho. E o potencial vai se acabando, a força vai se esgotando, a pessoa vai entrando num movimento de inércia que para mim tanto faz. Porque a culpa não é minha. No fundo, ele quer ter uma briga com Deus. É que não tem coragem de admitir. Nós somos hipócritas. Na verdade, a nossa bronca é com Deus. É que a gente dá uma de bonzinho. Eu sou crente, então eu não posso brigar com Deus. É por isso que eu já falei para você muitas vezes, que uma das principais características de alguém que se dá bem com Deus é aprender a perdoar Deus. Nós precisamos aprender a perdoar Deus. E Ele não se incomoda com isso. Ah, mas Deus erra. Não tem a ver com erro. Não se coloque no mesmo nível que Deus, ou pensar do jeito. Pense como você pensa. E dentro do nosso mundo, nós precisamos perdoar Deus. Não porque Ele errou. Nós precisamos. No fundo a gente quer xingar Deus. Por que Deus me fez assim? Por que eu tenho esse problema? Só que a gente se retrai. Se retrai por causa da religião, por causa da igreja, porque o pastor mandou ficar quietinho. A gente se retrai, a gente vai se retraindo. Mas no fundo a gente quer xingar. E a gente vai ficar... Tem gente que fica trancada a vida inteira. E um dos motivos que pessoas não alcançam os seus objetivos é porque elas nunca saem do seu casulo. Elas mentem para elas mesmas a vida inteira. Qual é uma outra segunda possibilidade de Timóteo ter perdido a noção de quem ele é? Eu estou falando de pessoas que perderam a noção daquilo que são. E precisa despertar. São as questões familiares. Quem é Timóteo? Qual é a primeira defesa de Timóteo para justificar a sua fraqueza na família? Eu sou órfão. Eu não tenho pai. Não tenho pai. Por melhor que seja a mãe e a avó, eu não tenho pai. E aí vai. Outros se defendem comparando a sua família, os seus irmãos, os seus parentes, o meio que vive, os tios, os avós, os primos e assim por diante. E se evita de buscar o seu próprio caminho, porque nós não temos que ser igual a ninguém, meus irmãos. Você não nasceu para ser igual a ninguém. Não queira o gramado do vizinho, não queira o que o vizinho tem, porque o que é dele, Deus deu para ele. Mas o que Deus tem para você? Talvez Deus tenha coisa maior para você, e você está insistindo no que não é teu. Era o caso de Jacó. Era o caso de Jacó. Jacó ficou 20 anos lá, penando na mão do sogro, 20 anos e pouco, enganado pelo sogro que era pior que ele. E Deus com a promessa. Mas ele não conseguia ver a promessa de Deus. Sabe qual era o problema de Jacó? Era Esaú.
Não adiantou eu roubar a primogenitura, porque aquela troca física não é o grande problema. O problema é aquilo que me atormenta aqui onde eu estou longe. Mas eu continuo perturbado porque o meu irmão tem aquilo que eu queria ter. Você precisa ter a noção em Deus de que você é exclusivo em Deus. Não existe ninguém, por mais que você tenha um irmão, uma irmã que é gêmeo, idêntico com você, ela é diferente de você. Deus tem um projeto específico com você. Não é com o teu pai, com a tua mãe, nem com os teus irmãos. É com você. Você não tem que imitar ninguém, nem fazer igual ninguém fez. Deus tem alguma coisa em potencial para criar dentro de você. E talvez o que está dentro de você não se manifestou ainda em ninguém. Por que a gente se compara tanto? Por que a gente sempre acha que as outras coisas são melhores do que as coisas que nós fazemos? Por que sempre que a gente faz alguma coisa, todo mundo elogia? Você sente isso? Mas você não consegue sentir satisfação? Parece que sempre tem alguma coisa faltando. Meus irmãos, isso é um inferno na terra. Às vezes a raiz está justamente em questões fisiológicas, familiares. Jacó demorou para entender que o pai dele, Deus, queria que Jacó fosse Jacó. Ele não queria um Jacó pela metade, ou um Jacó igual a Esaú. Deus queria simplesmente Jacó. É todo atrapalhado, mas é Jacó. Vai se encontrar. Faz as coisas erradas, mas é ele mesmo, ele é autêntico. Cedo ou tarde ele vai se encontrar. Agora, se continuar querendo ser Esaú, esqueça. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Paulo está dizendo, Timóteo, filho, eu sei que você é jovem, eu sei que você sente falta do teu pai, eu sei que você tem doença no teu corpo, eu sei de tudo isso, mas é o seguinte, mas Deus não deu para você espírito de covardia. E aí ele arrebenta Timóteo. Aí ele não dá uma palavra de ânimo para Timóteo, não. Ele dá uma palavra que Timóteo precisa ouvir. Não fique justificando o teu fracasso momentâneo nas circunstâncias da tua vida, ou pelas circunstâncias da tua vida, porque isso já não importa mais. É mais ou menos como ele dizendo: um dia eu estendi a minha mão sobre a tua cabeça. Isso é muito sério. E ao estender a minha mão sobre a tua cabeça, você recebeu de Deus alguma coisa, recebeu um dom, aqui é chamado de dom. Você recebeu algo de Deus, que Ele deu só para você, e pronto. A partir desse momento você precisa acreditar em Deus, confiar em Deus, usar o que Deus te deu, fazer prosperar, multiplicar, ter força quando não está ninguém mais tendo força. Deus colocou em você, Timóteo, e não pode ter covardia no ministério, não pode ter covardia no teu serviço. Você não pode se apegar a essas questões. Você precisa levantar. Nós estamos falando aqui de um menino pastor, mas essa é a nossa vida. Como pedreiro, como advogado, como contador, como construtor, como vendedor. Há um desafio para nós a cada instante da nossa vida. Agora Deus está dizendo: mas eu coloquei um dom em você. Gente, essa é a questão. Você tem algo extraordinário dentro de você, que às vezes parece que as circunstâncias vão querendo minar, né?
apaga um pouquinho hoje, apaga um pouquinho amanhã. O que Deus está nos trazendo hoje é para entender que a promessa de Deus sobre a tua vida continua de pé. Que o que Deus falou com você um dia continua de pé, não vai mudar. Se foi Deus falou e está no teu coração, fica firme aí que Deus vai fazer cumprir a sua palavra na tua vida. Ele vai. Agora, nós não podemos ficar nos encolhendo com justificativas que são todas menores do que a unção de Deus. Nós estamos falando da unção de Deus que todos vocês têm. Todos vocês têm. Olha aí para o teu irmão, na cara dele agora aí. Ele não tem unção? Tem ou não tem? Não, olhe direito. Gente, é cheio de unção. Sabe, tem óleo pingando, a gente não percebe. Há óleo escorrendo de pessoas, da igreja, de pastor. Há a bênção de Deus e a gente está preocupado com coisas que não vão fazer diferença nenhuma. Você precisa focar em uma coisa só: no momento em que Deus colocou a mão sobre a tua cabeça. Colocou ou não colocou? Colocou ou não colocou? Lembra do dia? Lembra do dia que Deus colocou a mão na tua cabeça? Um dia que você sentiu muito, um dia que a glória de Deus tomou a tua vida, um dia que um profeta em nome do Senhor falou com você, a palavra falou com você, você teve uma visão. Não importa qual é a tua experiência, mas você tem uma experiência com Deus clara. Clara. E isso ninguém vai tirar, meu irmão. Ninguém vai tirar o dom de Deus sobre as nossas vidas. Não vai tirar. Mas não se desculpe, porque nós não somos covardes, Timóteo. Mas nós temos poder, amor e equilíbrio. É para isso que Deus nos chamou. O que mais pode nos despotencializar? Mudanças. Mudanças são perigosíssimas. Mudanças são perigosíssimas. Mudança é uma daquelas coisas que carrega o oposto em si mesma. É um risco que pode representar o fracasso total ou o sucesso absoluto. O que precisa estar no meio de toda mudança nas nossas vidas? O que você acha? A mão de Deus, irmãos. E aí é muito interessante essa questão, porque os nossos caminhos, eles são distintos um do outro. Tem alguém que planejou fazer o que fez, orou, pediu conselho, tomou a decisão no altar, falou com Deus, falou com o conselheiro. Tem outros que foram forçados a fazer. Ou vai, do jeito que está não dá para ficar. Num desses você vai se encaixar. Tem outros também que são tipo, para mim tanto faz, eu vou então eu mudo. Desses três, 100% estão num deles. É interessante a gente avaliar essa questão, porque não importa o motivo, se fez porque quis, se fez forçado, ou se não estava nem aí. Nas três situações, o importante é que no meio do processo, Deus apareça em nossas vidas. Deus pode mudar o quadro. Deus pode, por exemplo, para aquele que saiu forçado e não tinha mais jeito de ficar como estava e tinha que mudar, Deus vai fortalecer
e vai valorizar a fé dessa pessoa. Não tem como, porque esse é um ato de fé. Foi forçado, mas Deus está lá para te abençoar. Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai mudar o teu estilo de vida, o teu jeito de viver. A bênção de Deus está sobre você também. Ah, mas e aquele que veio todo certinho e a coisa não está bem assim? Não importa. No meio do certinho, Deus também vai operar. Porque o que vai importar não é o porquê saiu, o porquê quis mudar. O que vai importar é o tamanho e o valor que a gente dá para Deus no meio do processo que nós estamos vivendo. E para aquele que não está nem aí? Estou nem aí, para mim tanto faz. Pois Deus vai achar isso na curva também. Porque esse que não está nem aí, você sabe que ele tem um risco muito forte de ser o mais feliz? Ele esquenta menos a cabeça e automaticamente ele precisa usar fé. E aí surgem dois tipos de pessoas, que é o certinho e o que não está nem aí. Quem é você? Você é aquela pessoa metódica, que acha que tudo tem que ser com regra, é matemático, 1 mais 1 é 2. Pois é, não é errado, é tipo de gente. Ou você é daquele tipo que, Zeca Pagodinho, tô nem aí, é isso mesmo, onde a vida me levar eu vou. Não, gente, não tem como, nós somos isso. Um é mais para lá, outro é mais para cá. Gente, quando dá certo a vida de alguém que não está nem aí, o certinho morre. O certinho tem um ataque. O certinho fica perguntando: mas Senhor, tem alguma coisa errada? Olha eu do jeito que eu estou, plantando tudo certinho faz anos. Esse aí não está nem aí com nada, e a bênção parece que cai que nem um vendaval na vida dele. Pois é, meus irmãos, ninguém conhece o processo de Deus na vida de uma pessoa. O que foi ontem acabou. O que está valendo para Deus é o que está acontecendo agora, aí dentro do teu coração. O que passou, passou. E tem gente que fica com aquele negócio de que criar regra para Deus. Gente, sai desse buraco. Sai dessa furada. Não coloque Deus na tua caixinha. Não coloque Deus na tua caixinha fechada, porque Deus não cabe lá. Ele olhou para Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus que falo contigo. Eu mato e eu dou vida. Eu firo e eu curo. É engraçado que foram discutir com Jesus também, e ele contou uma parábola. Lembra da parábola? Que todo mundo foi trabalhar e levantaram cedo, e pegaram 6 da manhã, e rala. E daí chega um na última hora, falando: patrão, deixa eu trabalhar 1 hora aí pelo menos. Provavelmente esse empregado fala: pelo menos eu vou ganhar o trabalho de 1 hora. E ele trabalha 1 hora, e meio-dia acaba o turno de todo mundo. Daí está lá os bonitões todos certinhos, os matemáticos, os que acham que a palavra de Deus tem que ser cuspida na cara. Deus falou, como se ele fosse o interpretador de Deus. Deus falou. Está lá 25. E tem um lá que chegou 11 horas da manhã, e chegou abrindo a boca ainda, irmãos. Dá para me dar aí 1 hora pelo menos para me pagar? Pois é, trabalhou 1 hora, meio-dia vai todo mundo receber. O patrão pega o dinheiro, os envelopes, e ele vai pagando um por um. E quando chega no trabalhador que trabalhou 1 hora, é loucura. Eu sou crente faz tanto tempo, eu leio a Bíblia todo dia. Deus vai falar com essa adúltera?
Deus vai fazer esse rapaz marginal prosperar mais do que eu. E eles vão reclamar, porque o salário é igual. Você entendeu algum dia esse negócio de salário igual na parábola? Eu não entendia. Eu concordava, porque Jesus falou que é o certo, mas eu não entendia, porque não é justo. Mas é aí que está a questão. Talvez o processo que leva muitos a gastarem as suas energias é automático. Faz, mas só faz por causa do salário. Trabalha até certinho, mas ele não está preocupado com a essência do serviço. Ele não ama o serviço. E talvez aquele que chega na última hora, ele é daquele, deixa a vida me levar. Se der, deu. É uma hora só mesmo. E ele recebe o mesmo salário. Talvez porque naquela hora, ele gastou tudo de bom que ele tinha dentro dele no trabalho dele. E Deus conhece o coração de cada um. Daí Deus é sem educação. E fala, o dinheiro não é meu? Eu não faço o que eu bem entender com o meu dinheiro? Não é o que Jesus falou? Sem pôr nem tirar. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu premio da forma que eu quiser, porque eu sou o dono. Você está vendo? Como os pré-julgamentos que nós fazemos provavelmente vão nos arruinar e vão nos tirar o potencial de Deus em nossas vidas. Já percebeu? Porque Deus, irmãos, Ele não é estático. Deus é dinâmico. Ele está sondando aí agora o que você está pensando aí no culto agora. Ele sabe se você está tentando se aprofundar naquilo que Ele está falando com você, ou se você está preocupado com a conta que vai pagar amanhã. Ele sabe. Porque às vezes no culto a gente tem que fazer uma luta muito grande com a gente mesmo para a gente conseguir prestar atenção, não é? Às vezes a gente vem para a igreja e a cabeça está um balaio. Às vezes a gente brigou com a mulher e o negócio está tudo, parece que vai acabar com tudo. O filho fez raiva. Tem dia que é assim. Gente, nós não somos robô. Nós não somos máquinas. Deus nos fez do jeito que nós somos e Ele nos ama. É engraçado isso, irmão. Vocês estão olhando para a minha cara e eu estou olhando para a cara de cada um de vocês aqui. Gente, é incrível o que Deus fez. Não tem ninguém nem parecido aqui. Sabe a criatividade? Esses dias eu falei a questão de um Deus que se entediava, provavelmente. É simbólico. Mas você consegue perceber que quando Deus criou a mim, criou você, Ele fez questão de criar um monte de gente, tudo esquisito e atrapalhado, diferente um do outro. Não pode ser igual. Se for igual não dá certo. Timóteo, desperta o dom de Deus. Há um dom em você. Eu estou levando essa palavra hoje no sentido de que nós só vamos conseguir ser felizes a partir do momento que a gente potencializar o nosso dom. Na questão humana, você tem que lutar para trabalhar naquilo que você gosta. Claro que às vezes tem uma fase de adaptação, principalmente nós, imigrantes, mas você não pode perder o foco daquilo que você gosta. Não pode. O que te dá prazer? O que te faz feliz? Esse é o dom. Sabe que tem muita gente que volta do trabalho, irmãos, que parece que não trabalhou 8 horas, parece que trabalhou uma semana, de tão cansado que está. São sinais. Porque às vezes o cansaço não é físico, às vezes o cansaço é de fazer o que não está querendo fazer.
Claro que nesse aspecto nós precisamos ser mais fortes do que os outros, porque nós não temos tanta escolha assim, principalmente nos primeiros anos. E aí? Aí você tem que entrar no desafio de Deus e se aproveitar desse momento, que tem tudo para ser difícil na tua vida, mas é quando a coisa começa a ficar difícil que os milagres de Deus começam a acontecer em nossas vidas. Nós somos desafiados todo momento. É documento, é dinheiro, é casa, é renda, é lugar, e assim e vai indo. Tem gente que acha que é melhor estar na segurança do Brasil. Quem falou? Quem falou? Pode ser que aquilo que nós chamamos de segurança seja simplesmente uma desculpa para não vivermos o que Deus tem para nós. E aí eu entro nos três, não importa o motivo, o importante é que você está aqui. E se você está aqui, você tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. Não dá para ficar olhando do lado, não dá para ficar medindo as coisas pelos outros, não dá para ficar olhando para o passado, não dá para ficar tendo muito sonho também, tem que ser muito realista. E aí entra Deus, irmãos. Lembra, Timóteo, há um dom que Deus colocou em você. E aí eu falo sem medo de errar. Todos vocês são heróis aqui nesse lugar. Seja como for, com o problema que você tenha, com o sentimento que você possa ter em relação ao passado ou ao presente, não importa. Você é um herói, você é uma heroína por aquilo que está acontecendo com a tua vida aqui agora. A questão é o que nós vamos fazer com isso. A gente vai se dobrar, dizendo, se não der certo eu vou embora. Será que esse é o discurso correto? De alguma forma, vocês estão percebendo que de alguma forma todo mundo tô nem aí? Porque tô nem aí é confortável. Você percebe que tá nem aí é confortável demais. Eu não assumo. Se deu errado não é culpa minha, eu não queria ir mesmo. Foi você. Aí a gente aponta para a mulher, aponta para o marido, e aí vai. E não percebe que o passado já foi, o futuro não é. Só tem agora. Viva o agora. Profetize sobre o agora. Pisa no chão que você pisa agora. Abençoe a terra onde você mora agora. Levanta a tua mão sobre esse país e abençoe esse país agora. Agora. Onde é que está a tua casa? Levanta a tua mão. Olha lá para a tua casa agora. Acho que a minha está para lá. Agora. Agora. Pedro Henrique, cadê a sua casa? Agora. Abençoe a tua casa. Sim. Abençoe aquela região. É isso aí. Deus tem casa para você. Casa mesmo. Ele vai te dar casa aqui nesse lugar. Não tenho dúvida disso. Deus vai te fazer prosperar. Talvez você diga, mas eu não sei como, Senhor, está tudo diferente. Talvez seja aí que está a grande possibilidade de Deus, porque não é você quem vai fazer, é o Senhor que está trabalhando em teu favor, é Ele que te renova. Eu abençoo a minha casa. Diga, eu abençoo a minha casa. Agora diga para o teu irmão, eu abençoo a tua casa, minha filha. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo o teu negócio. Eu abençoo a tua vida. Eu te abençoo, meu irmão, nesta noite. É isso que nós precisamos sentir. Tem bênção aí na tua mão. Olha aí para a tua mão agora, irmão. Está brilhando. Tem ouro na tua mão. Aleluia, tem alegria na tua mão. Está aí na tua mão. Desperta o potencial que Deus já colocou em você. Eu só estou lembrando. Aleluia. Deus te renova nesta noite.
Aleluia. Deus te renova nesta noite. Ele renova a tua visão nesta noite. Ele renova o teu coração nesta noite. Se tem alguma doença que está te incomodando, Deus cura a tua doença nesta noite. É isso. Aleluia, profetiza. É isso. Começa a dizer: está certo, está tudo certo. Mas eu não estou vendo nada, mas está tudo certo, não importa. Porque você não vive porque você vê, você vive pela fé que Deus coloca dentro de você. Fecha o teu olho. Você consegue enxergar? Gente, olho fechado é quando nós melhor enxergamos. O que você enxerga de olho fechado? Um escuro, né? Não está escuro. O sol está lá. Não é escuro. Deus está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando no teu escuro. Naquilo que você não consegue, Deus vai fazer acontecer. Profetiza agora. Oh vale, oh ossos, ouve a palavra. É isso. A gente enxerga melhor no escuro. É isso. Porque no futuro está o oculto. No escuro está aquilo que você não domina. Mas é ali que está Deus. Abre o teu olho. A luz para o teu caminho. Aleluia. Aleluia. Desperta o dom que Deus colocou em você, meu irmão. Desperta nesta noite o dom de Deus que foi colocado pela imposição de mão de alguém. Quantas vezes pastor Osmar te abençoou aqui, você acha que foi só uma bênção? Deus estava com a mão dele naquele dia, e a bênção de Deus está colocada sobre a tua vida pela imposição de mãos do anjo desta igreja. Lembra o dia que Deus falou com você em profecia? Lembra? E Ele te falou que ia te usar, que ia te curar, que ia te levar e te trazer. Pois está acontecendo isso. Entra no momento de Deus para a tua vida. Esse é o tempo de Deus para a tua vida. E vai dar tudo certo. Eu estou dizendo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Diga, vai dar tudo certo. Diga para o teu irmão, vai dar tudo certo, irmão, descansa. Para o outro agora. Diga para o de trás agora, vai dar tudo certo. Não, diga mais, vai dar tudo certo. Levanta do teu lugar e diga para alguém, vai dar tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Sim, abençoe. É isso que nós precisamos, irmãos. Levanta do teu lugar e diga para alguém, vai dar tudo certo, sim. Vai dar tudo certo, porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. É isso, vai dar tudo certo.